você é aluna do 4º ano. Eu sou a professora de Ciências Leonora. Estou com você para mais uma aula de Ciências e o tema da aula de hoje é Movimento da Terra. Já abordamos esse tema em aulas anteriores e cada aula a gente trouxe um assunto diferente dentro do movimento da Terra. Hoje, o nosso assunto é falar sobre o movimento de translação e a origem das estações do ano. Espero que com a aula de hoje você venha aí diferenciar o movimento de rotação do movimento de translação, relacionar o movimento de translação e a ocorrência das estações do ano, compreender por que ocorrem as estações do ano e também reconhecer as características das estações do ano e as mudanças que elas causam no clima. Então, vamos retomar aí a nossa aula anterior, que nós já temos 3 aulas que a gente está falando aí do movimento da Terra, e eu quero aí retomar com você alguns conceitos que são fundamentais, que são importantes para o seu aprendizado. Vamos lá? Então, já trabalhamos aqui anteriormente e trouxemos aqui esse globo que representa o planeta Terra, e a gente demonstrou aqui nas nossas aulas o movimento de rotação, o movimento de translação, e hoje a gente quer relembrar com você alguns conceitos. Vamos aqui. O globo terrestre, o planeta Terra, ele divide em 2 hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, o norte, essa parte de cima, o hemisfério sul, a parte mais inferior da Terra. Existe aqui uma linha imaginária, que é a linha do Equador, e nós falamos aqui que a Terra ela é capaz de realizar 2 movimentos importantes, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Falei com vocês que o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, em torno de si mesma. Então, esse movimento de rotação, a Terra demora aí 24 horas para realizar esse movimento de rotação que ela faz em volta de si mesma. É por isso que existe o dia e existe a noite. Ou seja, enquanto que a Terra ela vai girando em torno do seu próprio eixo, há momentos que o Sol incide em uma região, que é dia, o outro lado contrário é noite. E assim que ela vai realizando o seu movimento, onde que era noite passa a ser dia, onde era dia passa a ser noite. Então, o movimento de rotação, ele é responsável pelo dia e pela noite. Falamos aqui também do movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ela gasta 365 dias, 6 horas para realizar esse movimento. É muito importante a gente conhecer esses movimentos para a gente entender o movimento de translação, que ele está relacionado aí às estações do ano, a primavera, o outono, o inverno, o verão. Então, são as estações do ano que surgem devido ao movimento que a Terra realiza de translação. Por isso que de quando em quando nós temos aí as estações do ano que devido aí esse movimento que ela faz em torno do Sol. Falamos aqui também que existem instrumentos utilizados aí para localização no tempo e no espaço. Nós falamos aqui da bússola, eu trouxe a bússola para você conhecer na aula anterior. Nós falamos aí também do relógio de sol, que a gente trouxe também o relógio de sol, falei para você fazer esse relógio de sol aí no quintal da sua casa, para acompanhar aí essa posição do sol no céu. E também nós falamos aí como que tudo isso está relacionado com a nossa sombra. Então, existe uma relação entre a sombra e o movimento aparente do Sol. Por isso que durante o dia, às vezes você vê a sua sombra em diversos tamanhos. Existe um momento que ela está mais comprida, existe um momento que ela está pouco notável, isso devido à posição do Sol no céu. Então, hoje nós vamos falar sobre o movimento de translação e as estações do ano. É um assunto que todos os alunos gostam, porque a gente tem tido aí muitas perguntas no Tira Dúvida, justamente porque é um assunto que desperta muita curiosidade aos nossos estudantes. E quero conversar com vocês sobre esse movimento de translação,
como eu já disse, né, a Terra realiza um movimento de rotação e também ela vai movimentar em torno do seu eixo e, ao mesmo tempo, ela vai estar fazendo o movimento de translação, que é aquele que dura 365 dias, 6 horas, e justamente por causa dessas 6 horas aqui nós temos o ano bissexto, que é aquele ano que tem acrescido um dia no mês de fevereiro, 29 dias. Já trabalhamos esses conceitos nas aulas anteriores. Vamos falar um pouco como é que surge, né, essas estações do ano e por que existem as estações do ano. Na verdade, existem características diferenciadas nos ambientes, como aí a temperatura, a própria quantidade de chuva, a vegetação. Isso vai variar no decorrer do ano. Então, você tem épocas do ano que você presencia mais aí o aquecimento do sol, tem épocas do ano que você percebe que está mais frio, ou até a própria vegetação ela vai mudando no decorrer do tempo, justamente por causa desse movimento da Terra de translação e por causa que origina aí as estações do ano. Essas variações, por que elas existem? Essas variações elas estão relacionadas aí a inclinação do eixo de rotação ao movimento, né, de translação da Terra. Então, para a Terra fazer esse movimento, o eixo dela, de certa forma, fica de forma inclinada. E essa inclinação que faz com que o Sol não incide de maneira uniforme no globo terrestre, no planeta Terra. Então, devido a essa diferença de intensidade de luz solar, é que vai gerar aí as estações do ano, que a gente já até remete aí ao inverno, o frio, o verão, dias quentes, a primavera, as flores, o outono, aquele período que as folhas estão caindo das árvores. Então, essa inclinação aí do eixo de rotação da Terra e esse movimento de translação faz com que essa luz do Sol, ela chegue aí no globo terrestre, porém com diferentes intensidades. Locais recebem maior quantidade de luz solar, outros às vezes recebem menor quantidade. Essa variação aí que na verdade ela interfere nessas características dos ambientes, ela vai interferir aí tanto nas estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, e é por isso que você percebe, às vezes, mudança na vegetação. Você tem aí uma árvore aí no quintal da sua casa, tem época do ano que ela vai estar florida, tem época do ano que ela vai aparecer os frutos, tem época do ano que ela vai cair as folhas. Então, você percebe que essa inclinação, né, do eixo da Terra é que faz com que surja aí as estações do ano. Então, vamos aí pensar aí nas estações do ano, você passa a observar mais aí em volta, tanto o sol, o dia, a noite, as plantas, que você vai ver aí qual é a estação do ano que nós estamos. Então, hoje, né, nessa data de hoje, nós estamos ainda na primavera. Então, nós estamos aí na estação das flores. Mas antes da primavera, né, a gente teve aí o outono. Agora estamos na primavera, depois nós vamos para o verão e assim sucessivamente. Então, as estações do ano, elas não apresentam as mesmas características em todas as regiões brasileiras. Isso é fato. Se você for observar a dimensão do nosso país, você vai perceber que tem alguns locais, alguns lugares, algumas regiões brasileiras, que essas estações do ano ela é mais notável. Percebe mais a diferença de uma estação para outra. E tem regiões brasileiras que você não percebe tanto. Então, ao longo aí do ano, nós vamos ter essas estações do ano, que é o verão, outono, inverno e primavera. E você já sabe, eu já falei, e você vai pesquisar também aí sobre o inverno, as estações do frio. Será que todas as regiões brasileiras, ela tem o inverno na mesma intensidade? Lógico que não, justamente por causa do movimento de translação. A primavera, que é essa estação aí das flores, dessa temperatura gostosa, amena. E também esse verão, né, que é essa estação aí mais quente, é a estação que a gente usa roupas mais leves, que você quer ir curtir uma praia. Tudo isso é quando você está no verão. Já o outono
ocorre essa mudança na paisagem, do clima. Você percebe que no outono as folhas das árvores, as árvores elas mudam a sua folhagem. Isso, né, essas mudanças, elas são mais perceptíveis quanto mais distante do Equador estiver a região. Então, as regiões muito próximas ao Equador são regiões muito quentes, como o Nordeste do Brasil, por exemplo, Norte e Nordeste. Então, por isso que naquela região é muito quente e pouco se percebe o frio. A linha do Equador, que é essa linha imaginária que eu falei para você, ela divide aí a Terra em dois hemisférios, que eu mostrei para você no início da aula, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Enquanto, por exemplo, no hemisfério norte, o sol está incidindo ali, lá é verão, né? No hemisfério sul é inverno. Quando, depois de 6 meses, acontece aí o inverso. No hemisfério sul fica inverno, verão, e no hemisfério norte, inverno. Então, sempre vai ter aí um hemisfério, vai ter uma estação do ano diferente do outro. As regiões, por exemplo, norte e nordeste, como eu falei para vocês, elas estão bem localizadas ali próximo à linha do Equador, por isso elas são regiões mais quentes. As estações do ano pouco se percebe, principalmente aí o frio. Já no sul, parte da região sudeste, por exemplo, nós já encontramos aí as estações do ano mais definidas. Você consegue perceber, vamos imaginar aqui o nosso estado de Minas Gerais, você consegue perceber mais o inverno, o verão, a primavera, o outono, devido estar mais distante da linha do Equador. A primavera é uma estação florida, das flores. Durante essas estações, o dia e a noite, eles têm a mesma duração. E ao longo da estação aí do ano, né, vai passando aí a primavera, mais ou menos no final, vai aumentando a duração da noite e vai aumentando a duração do dia e vai diminuindo a duração da noite. Vamos imaginar quando a gente fala que tem dias mais longos que os outros. O que isso significa? Sendo que o dia tem 24 horas, como é que a gente pode falar que o dia é mais longo que a noite? Vamos entender aqui. Na verdade, essa duração é o período que a Terra está recebendo claridade, está recebendo sol. Você já parou para pensar que tem estações aí do ano, tem épocas do ano que o sol, 6 horas já está escuro. Tem épocas do ano, no verão, por exemplo, que você percebe que o sol, ele demora a escurecer. Então, 6 horas ainda está claro. Até por um dos exemplos aí é no horário de verão. O horário de verão, que a gente fala o dia é mais longo, é porque a noite demora a escurecer, demora a chegar. Então, o verão já caracteriza pelas temperaturas bem elevadas, né? Uma temperatura e um calor, e os dias são mais longos do que as noites. Geralmente é assim que acontece, porque nesse período do verão, o sol incide mais, ele fica clareando a Terra por mais tempo, então demora a escurecer. Já no outono, está associada aí às trocas das folhas das árvores, assim como ocorre na primavera e no início do outono, vai ter aí a mesma duração do dia e da noite, porém, no mais ou menos que vai passando aí o outono, vai acontecer, dos dias vão ficando mais curtos e as noites vão ficando mais longas, né? Isso aí caracteriza também o outono, essa estação aí mais amena, que não é muito quente, que não é fria, é uma estação aí mais prazerosa da gente aproveitar aí esse clima. Já no inverno, é aquela estação do quê? Do frio. Aquela estação que vai caracterizar por baixas temperaturas durante o ano. Logicamente, tem regiões que vai fazer mais frio que outras, até porque a gente já conversou sobre isso, que é devido aí à intensidade da luz, que é devido aí a esse movimento de translação que a Terra faz. Então, no primeiro dia dessa estação, o período de horas da luz do Sol é menor durante o ano. Mas isso não ocorre em regiões mais próximas da linha do Equador, como a gente falou do norte e nordeste do Brasil, que nessas regiões geralmente são lugares mais quentes devido à aproximação aí dessa linha do Equador, essa linha imaginária que nós já falamos com você. Agora, será por que ocorrem as estações do ano? Vamos relembrar.
As estações do ano, elas existem por causa da inclinação do eixo, né, de rotação da Terra. Ele fica mais inclinado e por isso que vai surgir as estações do ano. Se não houvesse essa inclinação, não haveria as estações do ano. Então, o universo é perfeito e é graças a essa inclinação é que nós temos aí essas 4 estações do ano e nós podemos aproveitar bem o verão, podemos aproveitar o inverno, a primavera e o outono. Então, durante o dia, né, a gente recebe mais luz e calor do sol e à noite nós sabemos que a temperatura é mais amena porque não tem sol. Mas mesmo durante o dia, você já percebeu que tem momentos, horários do dia que o sol é mais quente? Vamos imaginar aí 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, o sol está bem intenso, o calor do sol é maior. Então, mesmo durante o dia, a gente percebe aí essas diferenças de intensidade aí de luz, da luz do sol incidindo sobre a Terra. Então, vamos aí falar muito ainda, né, sobre esse eixo de inclinação da Terra, porque na verdade é essa inclinação que há momentos em que o Sol incide mais no hemisfério sul e menos no hemisfério norte. Você lembra que eu falei que quando o Sol está incidindo em grande quantidade no hemisfério norte, significa que lá é verão, já no sul é inverno. Então, no hemisfério norte recebe menos calor que o sul, dizemos que o hemisfério sul está no verão e o norte está no inverno. 6 meses depois, quando a Terra estiver no outro lado da órbita, vai ocorrer a inversão. Então, é por isso que existem aí essas diferenças de temperatura. Vamos aí relembrar também que essa linha, esse equador, que é essa linha imaginária que existe aí entre esses 2 hemisférios, essa região ela acaba recebendo bastante calor, como eu já disse para você, e qualquer que seja a época do ano. Então, estando próximo ao equador, você vai perceber que as temperaturas são mais elevadas porque o Sol vai incidir com mais profundidade. Por isso, né, que as regiões aí norte, nordeste do Brasil, que a gente está citando aqui, quase você não percebe esse clima aí sendo igual em todo o país. Você vai perceber uma temperatura muito maior no norte e no nordeste do que no sul e no sudeste. Quero falar com você que é importante você conhecer mais sobre esses movimentos da Terra, ou conhecer mais sobre o movimento de rotação, o de translação. Já falamos aqui também sobre os movimentos que a Lua realiza, né? Então, a gente trouxe aqui muitas informações aí durante essas 4 aulas que a gente aborda aí sobre os movimentos da Terra e sempre trazendo aí um assunto novo, algo diferente para você aprender e ter mais curiosidade para pesquisar. Porque com essa aula de movimento da Terra, você pode aí navegar nos seus livros de ciências, navegar aí na internet e buscar mais informações, despertar aí a sua curiosidade. Chegando aí no final da nossa aula, vou deixar para você algumas atividades. Essas atividades você vai resolver, pode consultar o seu PET, consultar o seu livro de ciências. Não, são poucas atividades que eu deixei para você aí, só para fixar melhor o que você aprendeu. E chegamos aqui bem no final aí do nosso ciclo, no nosso ciclo 5, né? Você já está com o PET 5, estamos hoje na nossa última aula do ciclo 5. E gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação, o aluno do 4º ano, você que é aluno, continua participando. Já tem muitos meses que estamos aqui juntos e eu conto aí com a sua participação, com o seu apoio. Logicamente que no ciclo 6 teremos um número maior de professores aqui também, gravando aulas com vocês. Quero te agradecer pela sua participação, pelo seu carinho, te agradecer pelas perguntas aí que você sempre manda aí no Tira Dúvida. Eu te agradeço e aguardo aí você aí no ciclo 6, que o PET já está aí chegando. Então, te aguardo aí para mais novidades aí nas aulas de ciências. Muito obrigado e fique ligado aí nas aulas.